Irmãos, como nosso irmão falou na ministração do louvor, há poucos dias nós participamos de uma cruzada. E eu tive o privilégio de estar lá também. Foi a primeira cruzada que eu fui, junto com a igreja de Coronel Vivida, e com as igrejas do presbitério. E foi um momento muito especial, porque sempre que nós estamos dispostos a levar a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus, a vida eterna até as pessoas, é um momento especial, é algo maravilhoso. E eu incentivo a todos que estejam praticando isso sempre que possível. E nessa cruzada, eu tive a oportunidade de entrar numa casa que, depois de ouvir o Evangelho, um senhor já com cabelos brancos e certa idade, ele disse o seguinte: eu não creio nisso, porque eu creio que o único inferno que eu vou viver é aqui na terra. Depois daqui só vem céu, não tem mais outra coisa ruim. Tudo que eu posso passar de ruim ou de sofrimento é aqui, depois acabou. Depois é o céu, depois Deus vai me levar porque eu acredito nele. Mas ele estava rejeitando Jesus por conta de uma crença que foi passada para ele, uma doutrina enganosa que foi passada para ele. E pensando sobre isso, dias depois, conversando com alguns irmãos, eu cheguei à conclusão que essa é só uma das muitas doutrinas enganosas que tem por aí. As pessoas creem em tantas coisas, e coisas assim que não fazem sentido nenhum, ou que não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina, não tem nada a ver com o que o Evangelho ensina, e as pessoas estão caminhando para a perdição, crentes que terão vida eterna com Deus. Mas o que isso tem a ver com o que Paulo escreve para Timóteo? Paulo, ao escrever estas palavras, ele está dando orientações para Timóteo. Não só para Timóteo, mas para toda a igreja que Timóteo estava ali pastoreando, trabalhando como ministro do Evangelho. Paulo estava combatendo aqui doutrinas enganosas, mentiras que estavam sendo pregadas dentro da igreja. Doutrinas que, se nós observarmos, foram geradas no seio da igreja, dentro da igreja. Nos nossos dias, muitas e muitas doutrinas enganosas têm sido geradas no meio da igreja. Doutrinas que são trazidas de fora para dentro, doutrinas que são geradas dentro e praticadas por algumas comunidades, igrejas, ou seja lá qual for o nome que eles têm dado. Mas muitas e muitas e muitas doutrinas estão levando pessoas à perdição, estão impedindo, fazendo com que pessoas não conheçam o Evangelho verdadeiro, sigam outras coisas. E Paulo vai dizer para Timóteo, como se, em outras palavras, ele dissesse: observa isso que eles estão fazendo e agora segue o que eu vou te passar sobre isso. Mas o que eles estavam fazendo, praticando, ensinando lá? Se a gente voltar um pouquinho para trás, do verso 3 até o 5, a gente vai ver o que Paulo está combatendo especificamente. Mesmo capítulo 6, verso 3 até o 5 diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Veja, Paulo está combatendo algumas coisas específicas. Pecados que estavam acontecendo por conta da língua de falsos mestres, que não só ensinavam e conduziam a igreja ao erro, mas criavam contendas, discussões muito grandes dentro da igreja. Pessoas que rejeitaram o evangelho que receberam e estavam ensinando outras coisas.
Pessoas que conheciam a verdade de Jesus, conheciam o Antigo Testamento, mas pegavam tudo isso e distorciam para manipular as pessoas para obter lucro. Nos nossos dias existe muito disso. E nós precisamos observar a palavra de Deus para se fortalecer, para aprender e para seguir o caminho correto. O evangelho que nós recebemos da salvação verdadeira. Paulo começa o texto falando para Timóteo, eles fazem tudo isso. Tu, porém, ó homem de Deus, eles fazem isso, você não pode. E ele traz à memória de Timóteo, homem de Deus. Timóteo sabia que ele era um homem de Deus, pois ele seguia o evangelho, ele cultuava a Deus, ele buscava o Senhor. Mas Paulo quer trazer à memória dele a grandiosidade disso. Paulo quer trazer à memória de Timóteo, ou trazer à memória da igreja, a nossa memória, a grandiosidade. Quão magnífico é a responsabilidade que nós temos por ser homens e mulheres de Deus. Quão maravilhoso é, mas quão grande responsabilidade é poder ser considerado homens e mulheres de Deus. Como se ele estivesse dizendo, esses que seguem outros ensinamentos, que fogem do evangelho, que diz que Cristo veio em carne, que Cristo foi crucificado, que Cristo foi ressurreto e subiu aos céus. Esses que acreditam em qualquer outra coisa, você não pode ser assim. Você segue agora o que eu vou te passar. Porque estando em Cristo, nós todos, assim como Timóteo, precisamos seguir a Cristo, seguir os ensinamentos do Evangelho de Cristo. A carta é direcionada a Timóteo, mas não é só Timóteo que é homem de Deus. Se nós olharmos para 1 Pedro 2,9, a gente vai ver que todos nós somos homens e mulheres de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo eleito. Então isso é um ensinamento para todos nós, não só para Timóteo. E Paulo começa, então, a passar para a igreja alguns ensinamentos. Homem de Deus, mulher de Deus, lembra da responsabilidade que você tem? De quão grande compromisso você tem com Deus? Agora, então, nós podemos ver que ele usa 4 apontações aqui. 4 ensinamentos. O primeiro deles é, foge. Foge do quê? De tudo isso que ele falou aqui. Foge das falsas doutrinas, foge do falso ensinamento, foge do pecado, foge da injustiça. Foge destas coisas. Fugir dos falsos ensinos. Como nós fugimos dos falsos ensinos? Como nós fugimos dos pecados que estavam sendo incentivados ali por aqueles falsos mestres, aqueles enganadores da igreja? Primeiro, conhecendo qual é a verdade. Conhecendo a palavra de Deus. Conhecendo aquilo que o Senhor preparou para nós. Que Ele inspirou os seus escritores para que ficasse gravado aqui para nós. Nós temos tudo o que nós precisamos para conhecer. Da mesma forma que nós acessamos, ou que nós compramos livros, ou que nós buscamos conhecimento, eles também podiam. Eles podiam ter o conhecimento dos escritos do Antigo Testamento, que eram o que os falsos mestres usavam para enganá-los. Eles podiam ter como se defender, como fugir daquilo tudo. Veja, Paulo não está falando para Timóteo aqui resistir a eles. Porque esses falsos ensinos levavam a pecados. Pecados mexem com a nossa natureza corrompida. E nós nunca vamos conseguir 100% resistir às tentações, aos enganos. Por isso Paulo está dizendo para ele, foge. O homem carnal tem uma tendência ao pecado. Então, não só aqui, mas em outros textos nós vemos resistir ao diabo, pois fugir da carne. Foge dos desejos malignos. Esse pessoal aqui, esses enganadores, eles tinham um objetivo, lucro. Eles queriam lucrar com a igreja. Então eles estavam atendendo às inclinações do seu coração ganancioso. Paulo está dizendo para Timóteo, foge disso. Foge dessa enganação, foge desse desejo, dessa ganância por dinheiro. Não seja como esses outros
falsos mestres. Seja você seguidor da verdade do Evangelho, seguidor daquilo tudo que eu te passei, que a sua mãe e a sua avó te ensinaram, tudo aquilo que você experimentou já em Jesus Cristo. Não permanece aí parado enquanto eles fazem tudo isso. Foge dos desejos, foge das paixões, foge das doutrinas enganosas, foge das contendas, das fofocas que eram geradas ali. O que eles faziam? Eles tinham a doutrina deles, a enganação deles, aí eles iam, se a gente olhar um pouquinho mais para trás, o alvo principal dele eram as mulheres. Eles iam no ouvido de uma irmãzinha lá, falavam alguma coisa, ela já gerava um falatório ali, uma discussão, uma encrenca, isso ia passando para frente, e gerava uma divisão dentro da igreja, um problema enorme, tudo por causa de uma palavrinha maldita no ouvido de alguém, que foi passando para frente, passando, sem conferir se aquilo ali era verdade. Eles não fugiam da enganação, eles não fugiam daquela fofoca, eles não fugiam daquela mentira que ia passando. Eles iam passando adiante, e isso ia gerando cada dia mais divisão dentro da igreja. A igreja começou a enfraquecer, começou a se perder do objetivo principal. A gente tem que tomar cuidado com isso. Tomar muito cuidado com os falatórios que não levam a nada. Muitas vezes a gente assiste um vídeo lá na internet, um pregador famoso que, por mais que ele só tenha falado abobrinha, mas a gente achou legal aquilo que ele falou. E a gente chega na igreja, a gente começa a compartilhar e começa a falar, e a gente não vai conferir, ou perguntar para o pastor, nosso pastor aqui que a gente conhece e confia, isso é verdade mesmo? Isso, a palavra fala isso mesmo? Não, a gente só vai espalhando, vai fazendo com que aquilo chegue mais longe, tome mais alcance. Isso vai gerando dúvida na mente das outras pessoas. Isso vai gerando algumas divisões, isso vai gerando alguns problemas. Timóteo está sendo orientado aqui a tomar cuidado com os pecados relacionados à língua. O que Tiago vai falar mais para frente, Paulo já está tratando aqui também. Toma cuidado, foge das falácias sem objetivo, da imoralidade da língua, da perversidade que está sendo espalhada dentro da igreja. Paulo também está dizendo para Timóteo, foge de uma mente pervertida. Nós lemos aqui, eles tinham a mente pervertida, corrompida, totalmente depravados. Se eles estavam comercializando ali com a igreja, vendendo um falso evangelho para ter lucro, eles estavam totalmente corrompidos. O objetivo deles era sujo, era imoral. A mente deles já estava totalmente dominada pelo maligno, pelo mundanismo, por tudo aquilo que atrapalha a igreja. Foge disso, foge de uma mente pervertida. Paulo vai dizer na carta aos Romanos que nós precisamos viver pela renovação da nossa mente. Nós tínhamos no passado uma mente corrompida, hoje nós temos uma mente nova em Cristo. Agora a gente medita nas coisas de Cristo. Foge daquela velha vida, daquela velha mentalidade que nós tínhamos. Esse pessoal aqui trouxe tudo o que eles tinham lá de fora para dentro. Eles continuaram pensando como eles pensavam antes. Eles começaram a passar isso para as outras pessoas. E isso gerou um grande problema na igreja de Éfeso. Grandes divisões, nós lemos aqui altercações, discussões sem fundamento nenhum, eles tinham lá dentro daquela igreja. Eram infatuados, eles eram arrogantes, eram presunçosos, a mentalidade deles não tinha mudado, ainda era a mesma. Então, Timóteo, ou igreja presbiteriana aqui, foge de uma mente pervertida, vive pela renovação da mente, vive pela renovação, vida nova em Cristo. Agora essa mente passada ficou, foge disso. Eles estavam deixando o evangelho de lado. O pior era isso, eles tinham recebido a mensagem de vida, de transformação, de conversão, de vida nova. Eles estavam deixando isso para trás. Estavam deixando isso de fora para acreditar naquilo que eles ouviam daqueles falsos mestres. Paulo vai citar o nome deles depois, mas eram 3 homens que estavam fazendo confusão ali dentro da igreja. Eles miraram em algumas pessoas específicas e
começaram a espalhar contenda, falsos ensinos. Paulo vai dizer para Timóteo: foge da ganância. Por que eles eram gananciosos? Por que nós ainda somos gananciosos? Porque nós vivemos descontentes. O ser humano vive descontente. Se ele tem um carro 2010, ele quer um 2015. Se ele tem uma casa de 200 metros, ele quer uma de 300 metros. A gente vive descontente, a gente vive nessa insaciedade, a gente quer sempre mais e mais e mais e mais e mais. Isso é ganância. Eles viviam descontentes e eles eram ingratos pelo que eles já receberam. Uma mente grata, ela não vive desse jeito. Uma mente com gratidão ao que Deus tem dado, não fica nessa perversidade, trocando o que é de Deus pelo que é do homem para atingir um objetivo maior, cada dia mais e mais e mais, se corrompendo para atingir mais e mais e mais. Não, é grato, é feliz pelo pouco que tem, é feliz pelo muito que já recebeu, é feliz, é grato, é contente pelo que tem. Esses homens não eram assim, eles eram ingratos, eles eram descontentes com o que eles tinham. Por isso eles começaram a enganar a igreja, mentir dentro da igreja, para arrancar o pouco que as pessoas tinham. Não era um povo rico. A igreja primitiva era de pessoas pobres. Quem tinha acabava perdendo. E muitos já não tinham. Então eles arrancavam o pouco que as pessoas tinham para satisfazer as suas necessidades, sua ganância, o seu descontentamento e a falta de gratidão com aquilo que eles já tinham recebido do Senhor. Eles não são somente falsos mestres. Não é só os falsos mestres que vivem assim. Muitas e muitas pessoas vêm para a igreja simplesmente pensando naquilo que pode ganhar, naquilo que pode lucrar, naquilo que Deus pode dar. Isso também não é certo. Isso só alimenta os falsos mestres. Isso só alimenta as enganações. É como uma frase bem popular aí na internet. É como se essas pessoas, elas enganam, são como os enganadores de serpente. Eles estão dando o que a pessoa quer. Enganando, 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 e a pessoa está sendo enganada porque o objetivo dela não é Jesus, aí ela vai naquela, ela vê que está errado, que não é o evangelho, mas permanece porque ela tem outros objetivos por trás. A gente tem que tomar cuidado com isso. Buscar ao Senhor Jesus, não simplesmente o que Ele pode oferecer. Buscá-lo pelo quem Ele é. Amar a Jesus com o amor que Ele mesmo nos dá, aquele amor sincero, incondicional. Se está tudo bem, eu continuo buscando Jesus. Mas se está tudo mal, eu continuo buscando Jesus. Porque é nele que eu me sacio, não nos bens terrenos. É nele que nós devemos ser totalmente satisfeitos, gratos, contentes em Cristo. Não nas coisas desse mundo, não no dinheiro, não nos bens materiais, não nas coisas terrenas. Em Jesus. Voltando à ilustração, aquela pessoa, ela disse que ela não cria, não acreditava que ela precisava de Jesus, ela não acreditava que teria a possibilidade dela ir ao inferno depois da sua morte. Ela estava preocupada só na bênção, só no material, só no físico, só no que ela podia obter de lucro. Ela não estava preocupada em Deus, em oferecer sua vida ao Senhor, entregar sua vida nas mãos do Senhor. Estava só preocupada no que ela queria, naquilo que era mais vantajoso para ela. Não num sentido totalmente físico, mas em uma consciência menos pesada, talvez, emoções menos carregadas, talvez, podia viver mais confortável com aquele pensamento. E Paulo está falando para Timóteo, então, foge destas coisas. Foge de tudo aquilo que alimenta o pecado. Todo aquele tipo de pensamento, de ideia, de doutrina que leva ao pecado. Muitos outros pecados podem surgir a partir de um pecadinho falado, um pecadinho da língua, uma coisa assim que é simples, mas a gente vai alimentando, não leva para a cruz para ser perdoado, não leva a Jesus para que Ele conserte e vai virando uma grande confusão dentro da igreja. Era o que estava acontecendo lá em Éfeso. Mas uma segunda orientação de Paulo a Timóteo
e a nós hoje aqui, primeiro é foge destas coisas. Antes, segue. Primeiro ele diz, foge de tudo aquilo que é enganoso, aquilo que leva ao pecado, aquilo que leva à perdição. A gente precisa identificar na nossa vida aquilo que a gente precisa fugir, para que a gente fuja das coisas que levam ao pecado e para que a gente possa seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Justiça, quando ele fala de justiça, não é no sentido de julgar, é no sentido de retidão. Justiça aqui tem o significado, ou pode ser também tomada como retidão. Uma mente ou uma vida reta nos caminhos do Senhor. Todos aqueles caminhos tortos que nós deixamos para trás, agora são endireitados pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus. São lavados, remidos pelo sangue do nosso Senhor Jesus. Tem a ver com uma vida de integridade. Justiça, retidão, integridade. Não somos facilmente corrompidos pelos desejos carnais, não somos facilmente corrompidos pela ganância, não somos facilmente corrompidos pelas falácias que o mundo traz até nós, os falsos ensinos. Retidão, integridade. É viver a verdade, é ter compromisso com a verdade do Evangelho, com a verdade das Escrituras. É não se vender por coisas terrenas. Esse pessoal aqui queria o dinheiro que as pessoas podiam trazer para eles. Nós facilmente podemos nos vender por tanta coisa. O nosso coração, a nossa natureza é inclinada a isso. E a gente precisa tomar o cuidado. A gente precisa seguir a justiça, a retidão, a integridade, a verdade. Nos nossos negócios, na nossa família, entre os casais, pais e filhos, compromisso com a verdade do Evangelho. Nós temos aqui na palma da mão tudo o que nós precisamos para reconhecer o que é verdade e o que não é. O que vem de Deus e o que vem do maligno. O que é verdade? Nós precisamos conhecer e seguir o que é verdade. Fugir da mentira, fugir da enganação, fugir do jeitinho brasileiro. Muitas e muitas coisas aparecem no nosso dia a dia. Muitas e muitas situações nos fazem tropeçar, a deixar a justiça e a retidão de lado. Mas eu quero chamar a atenção para os mínimos detalhes. Esses são os que passam despercebidos e eles são tão pecados quanto as coisas grandes. Coisas que nós desconsideramos muitas vezes, mas são frutos de injustiça e não de justiça. Então, que nas nossas vidas nós possamos seguir o que é reto, o que é íntegro, não se corromper, que o próprio Jesus disse, que seja o teu sim, sim e o teu não, não. Desde uma coisa que você fala para uma criança, não deixa de ser mentira. Aquela enganadinha para o filho parar de pedir alguma coisa. É mentira também, a gente precisa tomar cuidado. Sim, sim, não, não. Justiça, integridade, retidão. Ele também fala da piedade. O que é piedade? A gente pode resumir isso ou simplificar. Uma vida vivendo a vontade de Deus. O ímpio vive tudo contra a vontade de Deus. Tudo o que é contra a palavra, tudo o que é contra o que o Espírito Santo leva a igreja a fazer, o ímpio faz contra. Tudo o que Jesus ensinou, o ímpio não quer, não aceita, vai contra, faz piadinha, faz chacota, engana. Enganação. Ele troca a verdade de Deus pelas falsas verdades que o mundo tem pregado. Esse é o ímpio. Agora, o piedoso é aquele que segue a verdade de Deus, que segue a vontade de Deus, segue a palavra do Senhor para a nossa vida. É difícil, dá trabalho? É, mas a parte pior Jesus já fez. Jesus que foi para a cruz. Jesus que sofreu, teve o seu sangue vertido. Nós não. Nós só precisamos seguir. Nós só precisamos agora, como Paulo orienta para Timóteo. Primeiro foge de tudo aquilo lá que leva ao pecado. Agora segue. Segue a palavra de Deus. Segue a piedade, segue a justiça. Também segue a fé. A fé que ele diz aqui,
Nós sabemos o que é a fé. Mas ele está usando num sentido assim, segue a fé que te foi passado. Segue a fé que Jesus Cristo nos ensina. A fé que os apóstolos pregaram. Segue a verdade do Evangelho mais uma vez. Segue a fé que te foi passada por Jesus. Não essa fé que eles estão ensinando a crer aí em falsas doutrinas. Não tenha fé no que eles dizem, tenha fé na palavra de Deus. Traz à memória aquilo que a gente chama de primeiro amor. Traz à memória quando a fé no Senhor Jesus foi gerada no nosso coração. O entendimento veio à nossa mente e a gente ficou com uma grande emoção, não sabia se chorava, se dava risada, mas aquele peso do pecado saiu e agora a gente pensa que podia morrer amanhã porque seria o momento mais feliz da nossa vida encontrar com Jesus. Essa fé, segue essa fé. Aquela fé que te faz rejeitar tudo o que você fazia, aquele momento assim de grande emoção, mas também de entendimento, de convicção da salvação. É essa fé, segue essa fé. Essa fé, essa justiça, essa piedade, a fé em Jesus Cristo, Salvador. Não é qualquer fé, não é tão simples assim. Às vezes a gente simplifica, a gente fala, é só ter fé, mas tem que ter fé em Jesus, tem que ter fé no Salvador. Isso que nos liga a Deus, essa fé. Segue o amor. O amor é o mais conhecido, é o mais falado, e é a base para tudo. O amor de Cristo veio sobre nós e agora nós amamos a Ele em gratidão, demonstramos isso amando o próximo, amando os irmãos, exortando quando alguém vem com uma ideia errada, uma falaciazinha, uma fofoquinha, a gente diz, não, irmão, isso vai gerar confusão, isso vai gerar problema. A gente exorta com amor, a gente não leva adiante aquilo que vai se tornar uma grande bola de neve e pode gerar um grande problema dentro da igreja. Esse amor ao próximo é a prova de que nós amamos a Deus. Esse amor que primeiro foge das coisas pecaminosas é o amor que faz a gente seguir todas as demais coisas. E a gente deve seguir com constância. Paulo fala da constância ainda no versículo 11. Permanecer até o fim, ser constante, ir até o final da nossa caminhada cristã. Não é um dia assim, outro dia assim, um dia assim, é constante. Devagar e sempre, como diz aquele ditado. É terminar aquilo que a gente começa. Esse pessoal aqui começou a crer em Jesus, começou a se reunir com a igreja, começou a participar, mas no primeiro vento de doutrina se desviou. Abandonou o evangelho verdadeiro e foi para as coisas erradas. Foi para aquilo que era mais vantajoso, para aquilo que saciava o próprio desejo. Eles não foram constantes. Quem tem mais de 10 anos de igreja aqui? É bastante gente. Vocês, olhando para trás, quantas pessoas estavam aqui e hoje não estão mais? Conheceram a Jesus e se desviaram por completo. Eu acredito que não sejam poucas. Porque uma das grandes coisas que tira pessoas do Evangelho, ou tira o conhecimento de Deus que a pessoa estava obtendo, são os falsos ensinamentos. Doutrinas como essa, que o inferno é aqui mesmo e depois é só alegria, vão minando dúvidas na mente da pessoa. Gotejandinho, uma dúvida hoje, 2 amanhã, e quando vê a pessoa já não sabe mais se crê mesmo no Evangelho, se não crê, e acaba abandonando. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que ser constante. Veio dúvida? Não, vou tirar a dúvida. Vou procurar um irmão mais experiente, vou procurar meu pastor, vou procurar uma pessoa de confiança, vou tirar minhas dúvidas. A gente não pode ficar com dúvida na cabeça. Eles sabiam que se eles colocassem dúvidas em uma pessoa, essa pessoa ia passando para as outras e para as outras e para as outras. Quando vê, todo mundo estava sem saber o que era verdade, o que era mentira. Não. Nós temos que ser constantes no Evangelho, na palavra da salvação. Jesus, constante, sem altos e baixos. Ele fala também da mansidão. Mansidão é uma tarefa difícil, né? A mansidão, ela acaba quando alguém pisa no nosso calo. Quando a gente bate o dedinho menor na quina da parede, né? Aí acaba toda a mansidão. Mas Paulo orienta a igreja.
Sejam mansos. Jesus diz sobre a mansidão. Mansidão. É muito mais fácil demonstrar amor, piedade e constância quando se tem mansidão. Quando a gente trabalha isso na nossa vida. Principalmente aqueles que são chamados de coléricos, né? É difícil ser manso. Né? O colérico é o temperamento mais acalorado, né? Aquele mais raivoso. Então, toma cuidado com isso. Porque isso, quando a gente não é manso, a gente acaba caindo em outras coisas. A gente acaba deixando outros aspectos do fruto do Espírito de lado. Então, Paulo orienta a mansidão. E um terceiro ensino, ou terceira orientação de Paulo aqui, é: homem de Deus, combate. Comecinho do capítulo 12. Primeiro, homem de Deus foge. Segundo, homem de Deus segue. Terceiro, homem de Deus combate. Combate o quê? Combate o bom combate da fé. Essa palavra aqui é muito usada por Paulo, ou ela tem o mesmo significado quando ele trata das competições, ou dos esportes que geram competições, no mesmo sentido. Combate ou compete o bom combate. Combate o bom combate. Por que é o bom combate? A gente pode dizer que nós temos o melhor general, o melhor líder de todo o universo. O único verdadeiramente bom é o nosso Senhor Jesus. E se nós seguirmos Ele, nós conseguiremos combater o bom combate. Paulo traz à memória de Timóteo que eles estavam numa luta ali. O cristianismo é uma luta. A nossa caminhada cristã, ela não é de pétalas de rosa. É de espinhos, de rochas, de obstáculos. A gente está numa luta constante. A gente luta primeiro contra nós mesmos. Né? A gente vem a Cristo e começa a lutar contra o nosso eu. Depois, a gente aprende que tem que lutar contra um mundo todo aí fora. E nas nossas experiências, a gente vai vendo que a gente tem que lutar contra o diabo ainda. É muita luta. A gente precisa lembrar todos os dias que nós estamos em luta. Combate para permanecer na fé. Para não se desviar como aquelas pessoas. Para não cair nas enganações, nos falsos ensinos. Combate para permanecer firme em Cristo. Permanecer na fé. Combate as falsas doutrinas, combate as ideologias, combate aquilo que vem contra a família, que vem contra tudo que a igreja prega, combate. Nós temos muitas e muitas ideologias vindo contra a igreja, vindo contra a família, vindo contra as crianças. Combate. Não deixe isso entrar no meio da igreja, não deixe isso se espalhar. Se você der uma pesquisada, você vai ver que tem comunidades que se dizem cristãs, que pregam questões como homossexualismo cristão, questões como poligamia. Eles defendem tudo isso dentro da igreja. Só dá uma pesquisada por aí. Doutrinas de demônios que entram para dentro da igreja e precisam ser combatidas por nós. Se nós que temos o conhecimento da palavra de Deus não combatermos, quem vai combater? Isso vai entrar e vai tomar conta. A gente precisa estar ligado nisso. Um quarto ensinamento Paulo encerra as lições ou as indicações dizendo assim: homem de Deus, toma posse. Toma posse do quê? Toma posse da salvação, toma posse da vida eterna. A salvação não vem de nós, a gente sabe muito bem, é um dom de Deus, nós recebemos gratuitamente. Mas Ele nos diz: toma posse, agarra, vive, desfruta da salvação. A gente vive muito apático, assim, muito fraquinho, muito minguado, que nem dizia minha avó. O crente tem que ser forte, tem que tomar posse daquilo que Deus deu e viver de forma brutal o Evangelho, de forma radical o Evangelho. Tomar posse daquilo que Deus deu. A gente recebeu a maior dádiva, a melhor dádiva de todo o universo. A gente tem que ir para essa guerra tomando posse de que Deus é o nosso Senhor. De que nós somos salvos, lavados, remidos, justificados. Colocar isso em prática na nossa vida. Agarrar com toda a força aquilo que o Senhor tem para nós. Aquilo que o Senhor espera de nós.
Põe em prática. Por isso, meu irmão, minha irmã, homens e mulheres de Deus, primeiro, fujam daquilo que tem levado ao pecado. Fujam daquilo que tem causado discussões, contendas, tudo aquilo que é desnecessário, não precisa ser dito. Tudo aquilo que não edifica, que não ajuda, que não abençoa, não precisa ser espalhado. Timóteo recebeu essas orientações para que ele passasse para a igreja e a palavra ficou escrita para que todos nós, hoje, homens e mulheres de Deus, pudéssemos fugir disso. Pudéssemos aprender que devemos fugir e que tem coisas que nós devemos seguir. Então, se nós sabemos o que precisamos seguir, não deixe para amanhã. Comece a seguir hoje. Comece a pôr em prática. Siga o amor, a fé, a constância, a mansidão. Tudo isso é mais que importante para as nossas vidas, mais que importante para que a gente permaneça, para que a gente não seja enganado quando as falsas doutrinas vêm, os falsos ensinamentos vêm, para que a gente possa conduzir uma igreja saudável, que influencia a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país para o evangelho, não para enganação. Segue, combate tudo que não agrada a Deus, combate tudo que vai contra a palavra do Senhor. Às vezes, dentro das nossas casas, a gente precisa identificar algumas coisas para combater. Às vezes, dentro da nossa própria mente, dos nossos pensamentos, a gente precisa identificar algumas coisas para combater. Na nossa igreja também. A gente precisa identificar e combater. Na nossa vida cristã, a gente precisa identificar e combater. Para que depois de tudo isso, a gente possa tomar posse da salvação. O Senhor nos deu, mas a gente tem vivido muito aquém, sabe? Muito ali na beiradinha. A gente precisa ir com força total. Abraçar o evangelho, levar a palavra do Senhor, pregar para essas pessoas que estão aí fora sendo enganadas. A gente precisa levar essa palavra de salvação. A gente precisa tomar posse disso, viver isso com toda a nossa força, com muita intensidade e levar isso adiante. Porque nós recebemos o evangelho verdadeiro. Nós recebemos a palavra da verdade e não da enganação. Nós recebemos o amor do Senhor Jesus por nós. E é isso que nós precisamos tomar posse. Crer que Ele se entregou para morrer no nosso lugar. E nada que os outros possam falar, nenhum outro ensinamento supera isso. Nenhum outro ensinamento é maior do que isso. É Cristo e só Cristo. Muitas e muitas igrejas têm Cristo e mais alguma coisa. Cristo e obras. Cristo e seguir um rito. Cristo e mais alguma coisa. Não, é só Cristo. Cristo basta e Cristo é tudo que a gente precisa. Não precisa dar ouvidos para falsos ensinamentos. A palavra está aqui. Nós temos bons líderes no nosso meio, à nossa volta, que nos ensinam o evangelho puro e verdadeiro. A gente não precisa buscar fora, trazer outras coisas para dentro da igreja. A gente precisa combater tudo isso para que nós possamos viver o evangelho verdadeiro, tomando posse da salvação, tomando posse da vida eterna e vivendo isso com toda a força, com toda a intensidade, para a glória do Senhor Jesus. Ele termina dizendo, verso 3 em diante, essa exortação é perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Tudo isso Ele ensina diante de Deus, diante do Senhor Jesus, para que a igreja permaneça firme no Evangelho até a volta de Cristo, de geração em geração, que pais passem para os seus filhos, e a igreja permaneça firme até o fim, nas promessas que Jesus fez. Ele prometeu que vai voltar, como nós cantamos, Ele vai voltar, e nós precisamos permanecer firme, por isso precisamos seguir as orientações que a palavra de Deus nos traz e se manter firme no evangelho da salvação. Amém?